Então, este é o último bloco do capítulo 10 de adaptação, né? Seria a aula 6. E a gente tinha parado aqui, né? Na aula passada, que é... A gente conversou sobre a imperfeição da adaptação, que é um problema, né? Porque o poder da seleção natural é tão grande, é tão grande, é tão grande, né? Que como que você explica que alguns organismos aparentemente estão mal adaptados? Afinal, as espécies existem há muito tempo, né? E todo gene que é vantajoso, se ele consegue driblar, né? O problema de estar numa frequência baixa, uma população muito grande, né? Que isso aí, a probabilidade é ele se extinguir, né? Tem muito mais cópias dos outros genes. Mas se ele consegue aumentar de frequência, ele se torna mais robusto para resistir aos acidentes, né? Ele ser atropelado a despeito de ser bons genes, né? Ele ser devorado a despeito de ter bons genes, né? Uma plantinha com ótimos genes para fotossíntese, mas é devorada e não deixa descendentes, né? Então, quando você tem um número suficiente, aí a chance de alguém sobreviver é alta, né? E aí, eventualmente, substitui o gene que é menos vantajoso, né? Então, aí a gente fala de que a imperfeição pode ser pelo tempo, que mudou o meio ambiente, você ainda não se adaptou a ele, né? E a perfeição pode ser por funções múltiplas, né? E um exemplo que eu dei é o gibão, né? Que ele é ótimo para fazer braqueação, né? Porque o braço fica tão comprido que para outras funções ele atrapalha, né? Então, quando ele está andando de uma forma bípede, não sabe o que fazer com os braços. Se ele deixar ir para o chão, ele arrasta no chão, né? Então, ele tem que andar com os braços para cima, né? E claro, um braço muito comprido, na ponta ele fica fraco, né? Então, um braço mais curto é melhor para exercer força. Então, quando você tem funções múltiplas, você pode ter uma imperfeição para uma dada função, porque você tem que fazer outras funções também, né? Agora, finalmente, a gente tem que conversar sobre a imperfeição por restrição. Então, a gente tem que definir o que é uma restrição. E a gente vai começar do jeito que o livro começou, né? Falando de conchas, né? Porque as conchas de bivalves e de braquiópodes também, né? Mas os bivalves moluscos, né? E as conchas dos caramujos e assim por diante, no fundo são a mesma coisa, né? Um caramujo é um bivalve, né? Assimétrico, né? Ele tem uma concha opércula, né? E a outra concha é a concha principal, né? Então, ele é um bivalve que desenvolve mais um lado do que o outro, né? Quando você olha os detalhes da concha, você vê que o sistema de desenvolvimento influencia o curso da evolução. Elas, no fundo, são a mesma temática, tá bom? Todas as conchas têm em comum o fato de que elas são uma hélice, a hélice gira, né? E ela pode se deslocar, né? Ela pode não se deslocar, ou ela pode se deslocar ao longo de um eixo. Então, na verdade, se você olhar, é, todas essas conchas têm em comum três propriedades. Elas é uma hélice, né, que vai girando em volta do eixo, né? Você tem um eixo em que a hélice dá a volta, né? E você tem as réplicas da curva que vai sendo gerada, né? E aqui você tem a taxa de crescimento, que é W, né? Que você divide um, né, esse diâmetro pelo diâmetro na volta anterior, né? Então, isso aí te dá a razão W entre o tamanho né, das hélices nos seus vários momentos, cada vez que ela completa uma volta, né? E aí você tem um deslocamento entre uma hélice e né, uma volta da hélice e a volta seguinte, né? Isso aí é o T. E depois você tem um eixo, é a distância que você caminha antes de completar cada volta, né? Então, a distância até o eixo, né? Então, você tem a direção da translação, né? Você tem um eixo em que a hélice dá a volta, né? Você tem as réplicas da curva que está sendo gerada, né? E você tem três medidas, né? Essas três medidas bastam para você descrever qualquer concha no planeta Terra, né? Então, por exemplo, uma concha em que
A cada volta ela aumenta 10 vezes e a distância T, ela é grande, né? E a distância D pode, né, nem foi medida aí, né? Mas o que que acontece? Veja, se a distância, o W é 1,2, a distância T é 0,2, né? Você produz essa concha aqui da direita, né? Da esquerda, né? Que é uma concha bem espiralizada, tá? E muitos caramujos têm. Agora, outros caramujos, você não tem um deslocamento tão grande, T, né? E aí, você, né? Você se desloca menos, né, você desloca mais a cada voltinha que você dá, né? E você produz a concha, a segunda concha da esquerda. Agora, a concha, que é 2,1, 0,8, ela gerou, né, ela aumentou mais rápido o diâmetro. E se você aumenta muito rápido o diâmetro, você produz uma concha de bivalve, né? Então, você mexendo nessas variáveis, você produz todas as conchas possíveis, né? Então, esse eixo de enrolamento, a curva geradora do início e a curva geradora após uma rotação completa, isso aí te dá essas três variáveis, né? E veja, isso aí, na verdade, é um programa de desenvolvimento que os moluscos têm que seguir. Então, na verdade, os moluscos não são livres, porque eles têm que seguir uma receita de bolo para gerar sua concha, né? E essa receita de bolo prende eles, e é uma restrição. É uma restrição provavelmente genética, né? Eles têm uma genética para fazer isso. E a genética sozinha não explica, né? Os genes produzem proteínas que interagem entre si ao longo do desenvolvimento da concha, né? Então, na verdade, você pode argumentar de que é uma, é uma restrição do desenvolvimento. Por causa da sua genética, os moluscos tendem a seguir essas regras, né? Então, nem tudo é adaptativo, né? Porque a gente age dentro das possibilidades do plano que a gente tem para seguir, né? Então, claro que, por exemplo, se tudo fosse lábio, alguns caramujos podiam produzir os ossos dentro e aí você invertia, né? Ao invés de você botar uma casca externa, você põe uma casca interna e você constrói um esqueletozinho, né? Mas a genômica deles faz com que, né, que eles produzam o esqueleto deles do lado de fora, né? Como uma concha. Então, o formato de uma concha pode ser descrito por esses três números. A taxa de translação, descreve a taxa de progressão do enrolamento ao longo do eixo do enrolamento. Se a concha planosferal chata, T será zero. E será positivo e tanto maior quanto mais alongada for a concha. A taxa de expansão descreve a taxa de aumento do tamanho da concha. Ela pode ser medida pela razão do diâmetro da concha, obtido em pontos equivalentes e rotações sucessivas. Na figura aí de cima, a taxa W é 2. A distância do eixo do enrolamento descreve o aperto do enrolamento. A distância entre a concha e o eixo do enrolamento, e na figura, tem a metade do diâmetro da concha. Vê a figura 10.9 sobre várias formas de concha teoricamente possíveis, com diferentes valores de T, W e D. Isso aí foi o Ralph que começou a fazer isso usando programas de computador, né, em 1966. Então, só as universidades tinham programas de computador, né, e o Exército, e a NASA, e assim por diante. E bancos estavam começando a ter computadores, né, e ele começou a fazer isso aí. Então, ele começou a trabalhar, né, na, nas conchas possíveis. Então, essa figura aqui é um morfo-espaço para conchas, que mostra todas as formas de conchas que teriam possibilidade de existir, né? Então, veja, aqui é a distância D, né? Então, quanto maior a distância, é, mais compridinha no plano ela fica, né? Aqui é a taxa de expansão, e você rapidamente, quando você tem uma taxa de expansão muito grande, você produz uma concha bivalve, né? Essa, a distância D da geração da curva, produz a concha do Nautilus, né? E se você tem uma distância de translação que vai de 0 a 2, você começa a produzir, né, conforme você aumenta, você começa a produzir uma conchinha comprida, ao invés de ficar uma concha no mesmo plano, né?
Então, essas conchas que espiralizam e descem, elas, elas têm uma taxa de translação cada vez maior, né? Bom, e aí tem todas as conchas possíveis. E veja, esse espaço não é ocupado de ponta a ponta. E veja, alguns grupos fazem certos tipos de concha. Então, por exemplo, os A, B, C e D, né? Só 4 regiões do cubo são efetivamente ocupadas por espécies naturais. Todas as demais regiões do cubo representam formas de concha historicamente possíveis, mas nunca encontradas na natureza. Esse espaço definido por essas 3 variáveis é conhecido como morfo-espaço, tá bom? Então, esse cubo tridimensional descreve o conjunto de formas possíveis de conchas. E aqui a gente tem em volta dele 14 formas. Então, veja, as conchas de bivalves e braquiópodes, elas tendem a ser o C e o D, né? As conchas de caramujos, elas são no espaço A. E o espaço B tende a ser as conchas do Nautilus, tá? Que tem uma espiral que faz assim que nem um caramujo. Então, a maioria das conchas, ó, essa aqui, ó, por exemplo, essa concha aqui, essa concha aqui, essa concha aqui, essa concha aqui, não existe na natureza. Nunca ninguém encontrou uma concha assim, tá bom? Então, veja, por quê? Por que que não foi produzida, né? Você pode propor que é uma restrição, né? Os moluscos seguem um certo caminho, eles não produzem certas formas de concha porque elas são impossíveis, dado o caminho do desenvolvimento. O caminho sendo os genes são ligados e desligados na formação do embrião, né? E eles têm uma sequência e eles aí não conseguem bolar essa sequência, então eles são obrigados, é uma restrição, eles são obrigados a produzir um conjunto de formas e não são livres para produzir qualquer conjunto de formas, tá bom? Então isso aí talvez seja uma restrição. Então, como que você distingue entre uma restrição e a seleção natural? Então, Maynard Smith, no artigo em que ele e vários autores, em 1985, propuseram como você poderia testar isso, ele falou: a restrição e a seleção podem ser alternativas que podem ser testadas por 3 grandes modos, né? Por previsão adaptativa, por medidas de seleção e por comparação de evidências, tá? Então, é, a predição do modelo de adaptação é de que, por exemplo, a adaptação vai prever uma coisa, a restrição vai prever outra. Então, se você consegue fazer com que elas vão prever coisas distintas, aí você consegue falsificar uma delas, né? Então, por exemplo, se existem mutações que produzem essas conchas, e você olha os embriões e você acha eles, você fala, não é restrição, porque essas conchas são produzidas por ação da mutação, e aí a seleção natural elimina elas. Então a restrição diz que essas conchas nunca são produzidas nos embriões, e a seleção natural fala, não, elas são possíveis, mas elas são eliminadas. E quando você demonstra, né, que existem essas conchas, você falsificou a hipótese de que elas não são possíveis. Ou seja, restrição não explica isso, tá bom? Se você não achar nenhuma, aí a restrição parece que está sendo apoiada pelas evidências, porque a seleção natural, a previsão diria de que elas são produzidas, mas são eliminadas, tá? Então, você pode comparar a predição dos modelos e você falsifica um deles. Você pode medir a seleção diretamente, né? Então, se você consegue medir a seleção natural, você pode demonstrar de que uma característica é produzida, mas ela é eliminada, né? Então, né, você pode medir a seleção natural, então você fala, olha, que interessante, existe variação, né? Mas a seleção natural favorece os que estão com essa forma, né? Você pode demonstrar a herdabilidade, né? Porque a restrição diz que uma característica está fixada, ela está estabilizada na espécie, ela não muda, porque tem muitos genes que estão canalizados naquele caminho. Então, se você demonstra herdabilidade, você demonstra que essa característica pode mudar. Então, deve ser a seleção natural que mantém desse jeito. E, finalmente, você pode usar o método comparativo e a alometria. Pois lembra, tem 3 jeitos de estudar adaptação.
modelos, experimentos e o método comparativo, tá? Então, aí, a predição do modelo de adaptação versus restrição, depois medida direta da seleção, né? E a da habilidade, que são coisas que você talvez faça no laboratório. Então, portanto, são métodos experimentais. E, finalmente, o método comparativo você põe na filogenia, né? Bom, vamos ver esse último método aí. O ovo do kiwi é restrição à adaptação. Então, o kiwi é um passarinho que mora na Nova Zelândia, né? E ele tem um bico super comprido. E dizem que ele é um mamífero, sabe? Por quê? Porque ele sai à noite. A maioria dos pássaros sai de dia, né? Então, tá, a coruja sai de noite, o bacurau sai de noite. A maioria dos pássaros sai de dia. Dois, ele tem os olhos pouco desenvolvidos, né? O bacurau e a coruja têm os olhos bem desenvolvidos, mas ele cheira. E as aves não costumam cheirar tão bem quanto os mamíferos, só que o kiwi, ele cheira muito bem. E, finalmente, o kiwi tem o tamanho de uma galinha. Mas ele produz um ovo que é do tamanho de um ovo de emu ou avestruz, que são aves gigantes, né? Então, veja, um ovo de uma galinha comparado com o ovo do kiwi. O kiwi tem um ovo que é desproporcional. Na verdade, o kiwi tem um ovo que, quando a fêmea está grávida, ela meio que quase estoura com aquele ovo lá dentro dela, né? Porque o ovo tem quase o tamanho de toda a cavidade do abdômen dela, né? Então, uma fêmea grávida de kiwi deve achar a vida difícil, né? Porque boa parte dos órgãos dela estão sendo apertados para aquele ovo gigante. Um ovo que, na verdade, tem mais a ver em tamanho com o ovo da avestruz do que a kiwi, que é do tamanho de uma galinhazinha, né? Então, ela provavelmente sente como se ela estivesse parindo uma melancia, né? Quando ela vai ah, colocar o ovo no ninho, né? Ela tem um filhote por vez. Bom, aí o que que eles fizeram? Eles botaram, pois veja, você tem que fazer a alometria, né, para ver se realmente está fora da curva. Então, eles pegaram o tamanho das aves, né, e fizeram a alometria, né, a massa do ovo dividido pelo tamanho da fêmea, né. E se vocês perceberem, uma avestruz, ela produz um ovo gigante, mas como ela pesa mais de 100 quilos, esse ovo é uma porcentagem pequena do corpo dela, tanto que ela põe um monte de ovos, né. E há passarinhos pequenos produzem ovos maiores do que o esperado, né? Mas isso aí é a curva alométrica. E as três espécies de kiwi estão fora da curva. Elas também têm ovos muito acima do que o esperado para uma árvore entre 1 e 2 quilos de tamanho, tá? Então, um, o kiwi sai da curva, tá? Mas, quando você olha o parentesco do kiwi, o kiwi é uma ratita. E seus parentes mais próximos são as moas, né? Então, aqui tem uma estátua, né, de uma moa, né, uns 4 metros de altura, né, e um sujeito do lado, né? Então, vocês estão percebendo que as moas da Nova Zelândia, elas eram aves gigantes. E tinha várias espécies, né? Emeus, tamanho de um carneiro, né? Eurapteryx, tamanho de um cavalo, né? Não, desculpe, de um porco, né? Grande. Paquirones, era bem grande, né? Talvez maior do que uma vaca. Dinorrhines era uma girafa, né? Então, então, os kiwis eram aves gigantes que viviam na Nova Zelândia, né? E tinha muitas espécies, né? Então, né, a maioria delas eram monotípicas, né? O Dinorrhines tinha 2 espécies, né? Então, na verdade, tinha umas 7 espécies de kiwi, né? Então, quando você faz o ovo do que é uma restrição à adaptação, porque aparentemente aqui você tem os kiwis e aqui você tem as ratitas. As ratitas incluem a avestruz e a ema, e o casuá e o emu, que são ratitas também. Quando você põe os ratitas numa curva, você percebe que o kiwi tem os ovos esperados para uma moa de 1 quilo de tamanho. Então, isso é muito interessante, né? Porque aparentemente o kiwi tinha sei lá, era do tamanho de uma vaca, né? E depois ele ficou pequenininho.
e teve forte seleção natural para diminuir o tamanho do corpo. Só que o ovo não sofreu seleção natural para ficar pequenininho. Então o ovo continuou do mesmo tamanho, né? Então ele produz um ovo esperado para uma ratita daquele tamanho. Então, a conclusão é que, primeira conclusão, né? É que restrição explica o tamanho do ovo da kiwi. Só que isso aí foi o que o Stephen Jay Gould usou para comentar sobre, né, a evolução do ovo da kiwi, né? Só que posteriormente teve um outro estudo em que eles falaram, mas veja, não tem ratitas intermediárias. Então, no fundo, você tem ratitas grandes e você tem o kiwi, né? Então, será que se a gente tirar o kiwi, a curva que vai ser produzida vai ser essa? Aí eles excluíram o kiwi no estudo deles, e aí eles demonstram que, na verdade, o que era esperado, que o kiwi deveria ter um ovo menor do que ele, na verdade, tem. Então, quando você junta todas as ratitas com kiwi, você produz essa curva, e aparentemente você não precisa de explicação. Mas quando você exclui o kiwi, a curva fica mais reta. Então, o kiwi realmente destoa. Ele destoa mais do que a gente esperava, né? E talvez exista seleção natural para você produzir um ovo por vez. Então, a kiwi manteve um caminho ancestral, mas porque teve seleção natural para não deixar diminuir o ovo demais, tá bom? Então, hoje em dia, a gente acha de que isso aí, durante muito tempo, foi um exemplo clássico de restrição e com curvas alométricas. Mas aí, quando alguém questionou e tirou o kiwi da curva, demonstrou que as ratitas têm uma tendência a produzir uma curva mais, menos reta, né, e mais íngreme. Isso aí, então, o kiwi realmente tem um ovo maior do que o esperado daquele tamanho. Então, no fundo, hoje em dia, a gente acha que as, é adaptação e tem um pouquinho de restrição envolvida, né? Então é isso. Agora, veja, tem umas moscas no Havaí que eles têm uns olhos gigantes, né? Então quando você divide o tamanho do corpo e a distância entre os olhos, né? Os olhos, eles não ficam na cabeça, eles ficam em cima de um pedúnculo, como um caranguejo, né? Mas ainda maior, né? Então, aí quando você faz isso, você demonstra, né? Você fica com a pergunta, uau, por que produz esse olho? Você pode falar, não, é adaptativo, ela fixou uma mutação que era deletéria inicialmente, só que aí todas elas têm, então isso é uma restrição. Então você pode testar de dois jeitos. Um deles é demonstrar se tem ou não herdabilidade. Uma coisa que acontece, né? Então isso aí seria o C. Existe herdabilidade. Então, se existe herdabilidade, então, distância entre os olhos na geração, então você está demonstrando de que, né, se tem habilidade, então essa característica é moldada pela ação da seleção natural, né? E outra coisa também, você pode fazer seleção para aumentar ou diminuir o tamanho dos olhos. E veja, eles fizeram isso. Então, algumas linhagens você aumenta a distância entre os olhos, algumas linhagens você diminui. Então, se ela responde para a seleção natural, experimenta, né? Então, isso aí respondeu, né? É, Então, essas linhagens aqui sofreram seleção natural. Então, você pode testar se é restrição, seleção por heredabilidade ou por medida direta da seleção natural. Então, como responde? Então, agora, uma população pode ficar presa num ótimo local. Então, no fundo, às vezes, uma coisa pode ser uma adaptação a um pico local, mas poderia ter uma alternativa muito melhor para resolver aquele problema, né? Então, veja, aqui a gente está falando que a seleção natural não é toda poderosa. Na verdade, a seleção natural, ela pode, né, ela pode estar restrita pela ecologia. Então, você tem uma restrição ecológica. E talvez você ocupe um nicho ecológico que é um pico local. Então,
A contingência histórica também é importante para explicar adaptações ou falta de adaptações, tá? Contingência histórica é o destino, né? O azar, né? A sorte, né? Que pode influenciar um grupo a ficar num pico ao invés de ficar no outro, né? Então, uma modificação histórica na topografia datativa deixou uma espécie presa em um pico local. Inicialmente, é o único estado ótimo para um caráter e a população evolui para ele. À medida que o ambiente muda com o tempo, a topografia datativa muda. A espécie agora atingiu o ótimo. C. A topografia mudou e surgiu um novo pico alternativo. A espécie está trancada no pico local porque a evolução para o pico geral exigiria a travessia de um vale adaptativo. A seleção natural não favorece a evolução para o pico geral. Então, para sair daí e ir para o outro pico, só através da deriva genética, ou seja, a seleção natural relaxar, tá bom? Bom, então, a gente vai olhar a contingência histórica na datação, olhando essa questão do peixe e mamíferos, né? Então, se você olhar um peixe, ele tem uma boca e ele tem esses arcos branquiais. Esses arcos branquiais, então, fenda branquial 1, 2, 3, 4, 5, coração, aqui é a aorta dorsal, aqui é a aorta ventral, né? Então, o sangue bombeado do corpo e aí atravessa e irriga, né, as várias fendas, né, fica oxigenado e vai dar a volta no corpo e volta desoxigenado, o sangue bombeia de novo e vai oxigenando, né? E veja que você tem o cérebro do peixe, que tem o neovago e os ramos abraçam as brânquias 2, 3, 4 e 5, né? Então, seria essas artérias aqui, a conexão entre a artéria aorta ventral e a aorta dorsal. Então, seria o 6, o 5 e o 4, tá bom? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ramo do sistema nervoso, tá? Do peixe. Agora, o ser humano também desenvolve fendas branquiais, né, imaginações, né? E a ave, o réptil, assim por diante. Mas a gente é um peixe que foi programado para produzir brânquias, só que a gente não desenvolve. A gente passa por essa etapa, não desenvolve brânquias, e depois vai e produz nosso pulmão. Mas o primeiro ramo do peixe, que dava a volta, estava entre o 3 e o 4. Então o coração sai, você tem um arco sistêmico, né? E aí ele vai, você tem um duto arterial, né? E você tem a artéria pulmonar, né? E ele segue para a artéria dorsal, né? E esse 6 aí é perdido na biologia, né? Depois a artéria carótida, que seria o 3, ela vai para a cabeça. Então veja, o nosso sistema nervoso evoluiu em paralelo com os arcos branquiais e mais muitas dessas artérias que conectam a aorta ventral e dorsal, eles são perdidos, né? Então você tem a aorta dorsal e você tem a frente da aorta dorsal se conecta com a aorta ventral e é através do caminho 3, né? 1 e o 2 são perdidos, né? Sobra o 3, o 4 e o 6, tá? E veja, o nervo laríngeo recorrente, ele dá a volta no 6, né? Então, nos mamíferos, os arcos pancreais evoluíram para o sistema circulatório bem diferente do peixe, que era o ramo descendente do quarto nervo vago do peixe, agora desce do cérebro até o coração no tórax e retorna para cima até a laringe, tá bom? Então, o nervo laríngeo recorrente, né, ele desce até o coração e volta para o tórax, né? Então, antes ele não precisava fazer isso. Mas tinha outros ramos de nervo que nervavam aquela região, né? E ele ficava por ali mesmo. Só que aqui, como foi pedido os intervalos, aí ele assumiu essa função, né? E aí, ele tem que dar uma volta e ir até o coração e voltar. Não, no peixe, isso aí não é um problema, né? Porque a cabeça não tem pescoço, né? Só que no ser humano, a gente tem uma situação em que você tem esse nervo vago indo até o troncóide, dando a volta e voltando para inervar a laringe, né? É, então,
até a laringe. Então, a parte da frente da laringe é inervada por esse nervo aqui, que é o nervo laríngeo anterior. E o nervo laríngeo posterior, ele dá a volta no coração, depois ele volta para cima. Isso aí, ó, adiciona uns 30 centímetros, 15 centímetros para baixo, 15 centímetros para cima. 30 centímetros para baixo, 30 centímetros para cima, né? Então, isso aí adiciona uns 60 centímetros desnecessário, né? Se Deus existisse, ele provavelmente teria feito a elevação daqui direto para cá, né? Então, isso aqui é um resquício da nossa vida de peixe. E veja a girafa. A girafa! Provavelmente o nervo laríngeo recorrente está completamente mal adaptado. Porque aí não é questão de 30 centímetros para baixo e 30 centímetros para cima. É questão de 3 metros para baixo e 3 metros para cima, né? Então é uma burrice grotesca, né? E nenhum criador faria uma coisa tão estúpida, né? Então, isso aí, obviamente, é que o criador usou seleção natural. Então, as girafas tinham o pescoço curto, quando o pescoço ficou comprido, levou o nervo vago junto com ele, né? Então, esse nervo laríngeo recorrente, né? Ele é desnecessariamente comprido. Então, isso aí leva uma defasada, né? A girafa tem que escutar uma coisa, aí falar, ah, tá bom, vou fazer essa resposta. Tem que descer 3 metros, depois voltar 3 metros, aí ela fala, ah, legal. Então, né, isso aí é uma falta de planejamento grotesca, né? Então, esse tipo de mal adaptação só é explicado por contingência histórica. Então, isso aí parece ser uma restrição. Se existe alguma coisa que parece ser uma restrição do desenvolvimento, grande exemplo aí, né? E veja, a girafa não é o pescoço mais comprido dos vertebrados. Lembra dos dinossauros. Os dinossauros, então, tadinhos, eles tinham que descer 10 metros, depois voltar 10 metros, 20 metros. Ainda bem que eles não falavam, né? Senão a conversa deles ia ser muito pausada, né? Então, isso aí são erros grotescos. Você imagina um grande arquiteto, é um grande arquiteto cachaceiro, né? Que injeta drogas, né? Porque, meu, meu né? Não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Agora, se você olha isso aí como evidência de contingência histórica, aí você vira e fala: evolução é fato, indiscutível, tá bom? E, claro, se Deus existe, ele usa a seleção natural para gerar biodiversidade, né? Fez as coisas há 3,5 bilhões de anos atrás e deixou o relógio correndo solto, né? Deu a corda e foi embora, né? Porque isso aí, quem comandou a evolução disso foi a seleção natural. Bom, aqui a gente tem um outro evidência de erro, né? Nos peixes, os testículos se desenvolvem ao lado do rim. Mas na gente, eles descem para ficar no escroto, né? Porque várias coisas, a espermatogênese tem que ser numa temperatura menor do que do corpo. Então, o testículo vai para fora do corpo e ele sai para fora do corpo dentro do saco escrotal, né? Mas o que é curioso é que quando você olha o testículo, depois você tem o vas deferens leva os espermatozoides produzidos, é, e se junta à vesícula seminal e a próstata, aquela glândula, né, que produz, né, o esperma, né, que tem os espermatozoides, mais o veículo que alimenta os espermatozoides e é injetado dentro da vagina da fêmea, né? Só que, olha, veja, como os testículos migram lá para baixo, eles se encontram com a uretra, né? Porque você tem o rim, você tem a uretra e você tem a bexiga, né? Então ele vai descendo, encontra a uretra, aí dá a volta na uretra e ele é, ele é uns 20, 30 centímetros mais comprido do que ele precisa ser. Se existisse, né, um grande arquiteto que desenhou tudo, ele teria feito um vas deferens de 5 centímetros. Ele tem que fazer um vas deferens de 20, 30 centímetros, porque erro de design. Ele desce pelo lado errado, né? Ele desce por trás ao invés de descer pela frente. E aí o vas deferens fica gigante.
É erro de desenho, né? Nenhum engenheiro faria uma bobagem dessa, né? E o olho dos vertebrados é ainda mais, né? Porque, olha o olho do polvo, ele é idêntico ao nosso. Ele tem uma córnea, ele tem uma pupila que a expande e contrai, ele tem a íris no meio para deixar entrar a luz, ele tem uma lente, ele tem músculos que seguram a lente e mudam o formato dela, ele tem a retina e ele tem o nervo óptico. Só que o nosso olho, ele tem um erro brutal, que os nervos, eles saem dos receptores e vão para dentro da retina. Coisa idiota, né? E o que acontece? Eles têm que todos se juntar e furar a retina. Estão criando o ponto cego, né? Então, o nosso ponto cego, né, acho que vocês já devem ter visto na fisiologia, você põe dois pontinhos, um a uns 8 centímetros do outro. Você pega um pedaço de papel, um deles some quando você está concentrado nele. Por quê? Porque chegou nesse ponto cego, não tem receptores. Porque todos os cabos, os nervos se juntam e atravessam a retina, né? Então, isso aí é um erro brutal, né? É como, né? né? É um erro muito horroroso, né? Só que veja, o olho do polvo é muito melhor desenhado, né? Parece de que o criador, né, o arquiteto, fez esse olho com mais carinho, né? Ele gosta mais dos polvos do que da gente, né? E o que aconteceu? A gente tem os receptores, depois você tem os nervos, depois os nervos saem por trás da retina, né, que não deveria ter sido feito desse jeito, e não, o olho do polvo não tem ponto cego. Então, o olho de todos os vertebrados é mal feito, né? É, completamente mal feito, mas o olho do polvo é muito melhor que o nosso. Né? Não fizeram esse erro idiota, né? Então, esse tipo de erro, ele só ocorre porque a seleção natural é o relojoeiro cego. Ele vai improvisando, vai improvisando. Existe um acidente histórico. Então, se alguma coisa fica mal feita, ela está presa pelo desenvolvimento, ela é expressa, mesmo que não seja vantajoso. Isso é uma restrição, tá bom? Então, espero que vocês estejam entendendo melhor o conceito de restrição. E a gente agora tem que falar um pouquinho mais sobre contingência histórica, né? Que é um acidente de percurso, né? Você, né? Que nem Voltaire, por exemplo. Voltaire, ele era um escritor, né? Mas ele era pobre. Ele queria viver escrevendo, mas ele tinha que trabalhar. Aí ele ganhou uma loteria. Quando ele ganhou uma loteria, ele começou a escrever muito. Aí ele estabeleceu como escritor. Aí, né, por sorte, pura sorte, ele virou uma das maiores figuras da filosofia, né? E escreveu obras muito interessantes, né? Então, Voltaire, ele é interessante porque se não fosse pela sorte, talvez ele não deveria ter ficado escritor. Então, quando tinha essa história, que é essa sorte favorece algumas linhagens ao invés de outras, sem motivo lógico, né? Então, as espécies podem ter diferenças que, na verdade, não são adaptativas. Então, aqui a gente tem um antilocapa. Lembrando para vocês, o antilocapa corre a 90 km por hora e era caçado pelos guepardos americanos, né? Até uns 10 mil anos atrás, por isso que eles evoluíram uma velocidade de gazela, né? E, na verdade, os guepardos evoluíram para comer antilocapas e depois foram para a África aprender a comer gazela, né? Bom, os cangurus, as gazelas, né, e as antilocapras, nesse caso, eles são designs alternativos. Porque o canguru, ele, ao invés de ter quatro patas, ele tem duas bem desenvolvidas, e essas aqui da frente são mais como mãos, né? Então, são usadas para limpar o rosto, coisas assim, né? Catar folha. E veja, por que é de um jeito num e um do jeito no outro? Contingência histórica na adaptação. Porque, ó, são picos evolutivos alternativos. Ambos são bons. E a espécie um, ou seja, na verdade, né, nem a espécie, né? A ordem dos artiodáctilos, eles evoluíram quatro patas. E a ordem dos cangurus evoluíram duas patas grandes para locomoção, né? E claro que podia ter tido, né, antilocapras, né, e outros artiodáctilos e gazelas que, né, tinham duas patas e outros que tinham quatro. E podia ter cangurus com quatro patas e cangurus com
com duas patas, né? Só que ah, então, ó, se você mudar as topografias adaptativas, elas podem mudar, né? Então, se você introduzisse variação genética nos artiodáctilos, para eles produzirem bípedes além de quadrúpedes, e você fizesse a mesma coisa com os cangurus, para que eles produzissem quadrúpedes além de bípedes, aí você poderia ter espécies bípedes e quadrúpedes nas duas ordens de animais, tá bom? Só que você não tem acidente histórico, sorte, tá bom? Então, muitas coisas são explicadas pela história, né? Se você zerasse a fita, voltasse para o passado e rodasse de novo, o resultado seria outro completamente. Então, agora, outra coisa que também acontece com as pessoas, isso aí é muito interessante, né? Porque se você pensar, a nossa boca, a gente respira, né? E a gente come. Só que aí a comida tem que ir para o esôfago, né? E o ar tem que ir para a traqueia. E eles estão em posições diferentes, né? Então o nariz está em cima, a boca está embaixo, mas o esôfago está atrás e a traqueia está na frente. Então, o ar tem que passar por trás da boca para entrar na traqueia, e a comida tem que passar na frente da traqueia para ir para trás do esôfago. Olha, isso aí é um erro estúpido, idiota, grotesco, né? Porque, né, muitas pessoas, sem querer, né, estão comendo um bife. Isso aí aconteceu com um amigo meu, né? Ele é professor, né? Ele era mastozoólogo lá do Museu de Zoologia da USP, né? E ele era um grande piadista, adorava contar piada, né? E aí ele estava na mesa junto com, né, outros curadores, né, acho que trabalhavam com herpetologia, né, e outros trabalhavam com peixe, né. Ele estava lá comendo com eles e de repente ele ficou quieto, estavam comendo né, carne, né, no RU, né, e tinha carne. Aí ele começou a fazer assim, né. E na verdade estava falando, ó, eu preciso da manobra de Heimlich. Mas como ele era um piadista, muito piadista, os outros ficaram rindo, né? E olhando para ele, não estavam entendendo, né? Aí, de repente, ele tossiu e caiu um pedaço de carne na mesa. Aí ele falou, gente, eu estava engasgando, eu não conseguia falar, né? Aí eu estava pedindo para vocês fazerem a manobra de Heimlich para mim, né? Só que ele lá, eles olhando e falando, nossa, não estou entendendo essa piada, acho que faltou um pedaço. Então, ele quase morreu, né? Ele não morreu, né? Ainda está vivo, na verdade. Ele se aposentou, mas está vivo, né? Mas, né? Quase ele morreu. Por quê? Por um erro de arquitetura, né? Muito grave, né? Então, veja, a gente tem que fazer um X, né? O que aconteceu? É, Basicamente, os peixes, eles respiram pelas brânquias, né? E eles comem pela boca, né? E eles desenvolveram um saco aéreo, né? Eles usam a boca para pegar ar, né? E esse saco aéreo, é, eles, nos peixes, né? É, a, a bexiga natatória é conectada com o intestino, né? Através de uma junção em T, né? Então você tem o intestino, né? Reto, e você tem esse saco que está em função inteira. Alguns peixes está para baixo e alguns outros peixes está para cima, né? É, e isso aí, posteriormente, essa bexiga natatória, né? Na verdade, provavelmente é um saco aéreo, né? Que era usado talvez para duas funções: pegar oxigênio quando a água estava muito sem oxigênio dentro da água, né? Então, peixes de pântano usavam essa bexiga, né? Para respirar. E além disso, eles usavam para controlar. Você infla a bexiga, você flutua mais. Se você solta o ar da bexiga, aí você flutua menos, né? Então, esses peixes provavelmente evoluíram uns sacos, né, da bexiga natatória para essas duas funções. Seria com pulmão, proto-pulmão e bexiga natatória. Aí nos peixes teleóticos virou só bexiga natatória. E nos peixes pulmonares, ela funciona como pulmão. E, né, os nossos ancestrais são parentes próximos dos peixes pulmonados, né? E eles aí
começaram a expirar o ar pelas narinas, não pela boca, né? E aí o ar tem que passar pelas narinas para a boca, no caso dos anfíbios, né? E aí depois ir para o pulmão, e a comida tem que entrar na boca, e então ó, o ar passa pela boca e a comida passa pela boca, né? E a gente aí desenvolveu o palato mole para separar as narinas da boca, só que mesmo assim a gente continuou com o mesmo problema, um X. Então a gente tinha um T, né? A boca recebia ar e a boca recebia comida. A gente desenvolveu o nariz, né? Aí a gente criou um X. As narinas passam ar, né? E a comida passa, né? E aí você tem um X em que a comida está entrando por aqui, que o ar está entrando por aqui, e eles têm que trocar de lugar. E finalmente, então, você tem esse X, e esse X é estúpido, imbecil, né? Porque você podia se lembrar disso conectando a boca diretamente com o esôfago, sem cruzar com a traqueia, e a traqueia bota do outro lado, né? E conecta diretamente pelo nariz. Ah, e como que a gente ia falar? Bom, a gente ia falar pelo nariz, né? Porque você fecha a boca e faz assim. Aí você ia falar pelo nariz. Mas ia funcionar direitinho, porque é isso que os morcegos fazem. Eles emitem impulsos de recolocação pelo nariz, né? Então, por isso que algumas espécies, outros são pela boca, mas muitos, eles ficam de boca fechada, às vezes segurando uma fruta, e emitem um som de ecolocalização pelo nariz. Provavelmente, né? Nossa traqueia é onde estão as cordas vocais, né? Onde a gente produz o som, né? E a língua ajuda a modular, né? Mas acho que isso aí é mais restrição do que qualquer outra coisa, né? E a gente provavelmente poderia se comunicar através do nariz, né? E, e separa os dois e nunca corre o risco de morrer sufocado, né? Na minha época, quando eu era pequenininho, muita criança morria com aquela bala soft, que era circular, e ela trancava a traqueia de um jeito maravilhoso. Muita criança morreu por causa disso, né? Bom, então a gente falou como a gente pode distinguir restrição da seleção natural e a gente deu vários exemplos de contingência histórica, né? Uma coisa que a gente precisa falar agora é de que, gente, tem algumas coisas que acontecem que não precisa de nenhuma adaptação, né? Então, por exemplo, peixes voadores, eles saem voando lá. Isso aí é uma adaptação, né? Mas por que que o peixe voador volta para dentro da água? Isso aí não é uma pergunta, porque voltar para a água não é adaptação. A gravidade basta para explicar por que volta. Então, o que a gente precisa explicar é por que ele sai da água, mas por que que ele volta para a água não é uma pergunta de adaptação, né? Então, o texto mesmo fala, considere um peixe voador que recém deixou a água para realizar um voo. É claro que há uma necessidade fisiológica de ele retornar logo para a água. Ele não pode sobreviver por muito tempo no ar. Além disso, é uma questão de simples observação que o seu planeio normalmente termina no retorno ao mar. Isso é resultado de um mecanismo de restrição do peixe à água? Certamente não. É que não precisa invocar o princípio da adaptação nem da restrição. O princípio puramente físico da gravidade explica adequadamente porque o peixe, por ter subido, acaba descendo. Então, para voltar para a água, não precisa ser explicado. O que você precisa explicar é por que ele sai da água. E a gente vê de que eles fazem isso quando tem um predador atacando o cardume deles, né? Então, golfinhos, barracudas, atum atacando eles pulam e eles mudam a direção. Então, o predador que está indo atrás dele, de repente, cadê o peixe? Saiu do fora da água e eles vão para lugares diferentes, né? Então eles conseguem escapar, né? É um mecanismo de fuga, né? Agora, outra pergunta pode ser, por que que o verme Tubifex é vermelho? Então você compra Tubifex seco, né? E você põe na água e eles ressuscitam. Aí os seus peixinhos vão lá e comem o Tubifex, né? E, ó, por que que o Tubifex é vermelho? É uma pergunta que você pode se propor que é uma adaptação. Mas veja, adaptações imperfeitas podem ou não causar problemas para os métodos de estudo da adaptação, tá? Se o caráter estudado é adaptativo, os métodos são garantidos, né? Mas, por exemplo, por que ele é vermelho? Você pode propor um monte de hipóteses, né? É mais fácil de ver, eles se agregam com mais facilidade, né? Mas, na verdade, o Tubifex, ele tem a cor vermelha porque ele tem hemoglobina. E a hemoglobina, ela é vermelha
Porque ele tem esse grupo M que segura o ferro. E o ferro é vermelho. Então, na verdade, ele é vermelho porque ele tem hemoglobina. E a hemoglobina é importante porque o tubifex normalmente é encontrado em águas turvas, no fundo, enterrado na lama. Então, o que que acontece? Ninguém nunca vê a cor vermelha dele. Então, ele tem hemoglobina para pegar oxigênio da coluna d'água em águas turvas e paradas que tem pouco oxigênio. Então, para roubar o oxigênio da água, ele tem a hemoglobina. Só que ele é vermelho porque ele tem hemoglobina. Mas há motivo que ele ficou vermelho não é por causa da cor vermelha, e sim por causa do ferro que é vermelho. E o ferro não foi escolhido porque ele é vermelho. O ferro foi escolhido porque ele carrega oxigênio. Então, você está fazendo a pergunta errada quando você pergunta, né? Você pode até propor de que isso é uma mal adaptação, né? Porque ele vermelhinho é mais fácil dos peixes enxergarem, que os peixes enxergam cores. Mas também, né? Você não está entendendo o contexto. Ele precisa ser vermelho para roubar oxigênio. Ninguém enxerga ele porque a água é suja, né? E veja, a cor do seu sangue não é uma adaptação, né? Porque, ó, veja, os vertebrados e outros animais, a maioria dos vertebrados, os homens e assim por diante, tem hemoglobina baseada em ferro, e é vermelho. Os aranhas, crustáceos, alguns moluscos, o polvo, a lula, eles têm hemocianina, então eles têm cobre. Isso aí dá uma cor azul no sangue. Agora, outros vermes, é sanguessuga, né, eles têm clorocruorina, né? E é semelhante à hemoglobina, é, ele tem uma cor verde, né? Então, é, é baseado em ferro, mas é uma variante do ferro. Então, se vocês olharem aqui, tem ferro e nitrogênio, né? Mas a proteína tem uma cor esverdeada, né? E um, vermes, outros vermes, né? E braquiópodes, eles têm hemoeritrina, né? E hemoeritrina também é baseada em ferro, mas combinado, né, com é, a proteína, ele adquire uma cor violeta, né? Então, a cor do seu sangue depende um pouquinho do elemento que você usa, ferro, cobre, né? E depende um pouquinho da forma das proteínas, que podem modular essa cor e transformar o vermelho no verde ou no violeta, né? Então, a cor do sangue, ele não é adaptativa necessariamente. Porque, na verdade, o seu sangue não existe para você mostrar ele para todo mundo. Veja o sangue vermelho na parede, né? Na verdade, a lula, os vermes, vários tipos, os braquiópodes, isso aqui, não querem mostrar a cor do sangue, não pode ser roxa, verde, azul ou vermelha. Ela simplesmente é dessa cor porque ele tem ou cobre, ou ferro, ou as proteínas interagindo com o ferro, que dão cores diferentes para o sangue, né? E é grátis, é restrição, né? Mas é desse jeito, né? Bom, eu vou terminar aqui lembrando o efeito do Baldwin, né? Que ele é antigo, né? Ele é do final do século XIX, começo do século XX, né? E ele é interessado em ontogenia e evolução do comportamento. Na verdade, ele era um psicólogo, psiquiatra, médico, né? E ele falava, né, que desde que, era um psicólogo, né, que desde que os seres vivos evoluíram os sistemas nervosos, eles adicionaram um novo fator na evolução. E esse novo fator na evolução é o comportamento. Então, a gente tem uma seleção das habilidades e aprendizagem. Então, a evolução da evolvabilidade. A descendência selecionada tenderia a uma maior capacidade de aprender novas habilidades, não estaria restrita às habilidades geneticamente codificadas e relativamente fixas, pondo em ênfase no fato que o comportamento sustentável de uma espécie ou grupo pode modelar a evolução das espécies. Então, por exemplo, se você
você não aguenta o frio, né? Mas se você costurar um casaco, você consegue. Né? Os esquimós, eles vivem, eles são não, os seres humanos são chimpanzés tropicais, né? Mas a gente usando tecnologia, usando a roupa apropriada, a gente consegue viver no Ártico, a gente consegue viver no deserto, a gente consegue viver em cima d'água, né, e pescar. Então a gente, né, consegue mergulhar dentro d'água. Então, através do nosso comportamento, a gente altera os padrões de seleção natural em cima da gente. Então, por exemplo, o castor, ele não simplesmente aguenta as coisas, ele constrói uma represa. Então, ele constrói um nicho. Através do comportamento, ele altera as pressões de seleção natural em cima dele, né? Ele está protegido dentro do lago que ele constrói, né? E os filhos deles herdam não só os genes, mas tem herança de nicho, né? Ele deixa para os filhos, os castores, os casais de castores deixam para os filhos o lago que ele construiu, né? Então você tem um grupo de castores aparentados que juntos constroem esse lago e aumentam ele de tamanho. Né? Então, né, o comportamento faz com que não seja só seleção natural pura e bruta, né? Então veja, Gould e Lewis, então, no artigo em 79, falaram, ó, o programa adaptacionista ele pode ser problemático, né? Porque você pode olhar tudo e falar adaptação, adaptação, adaptação. E às vezes não é. Então a característica pode não ser genética, a característica pode ter consequência das leis físicas, por exemplo, a cor do sangue, né? Vermelho, por causa da proteína interagindo com ferro, né? A hemoglobina, né? Pode ser por deriva genética, por exemplo, peixes cavernícolas perdem os olhos, não provavelmente por causa da ação da seleção natural, mas sim porque se você não precisa do olho, qualquer mutação causa defeito no olho. Né? Não existe seleção para manter. A seleção natural tem três funções, uma delas é manter as adaptações. Então, na ausência da seleção natural, as adaptações são perdidas. Né? Organismos são entidades e não sistema de partes, então por isso de que às vezes você tem várias funções e aí você tem que funcionar em várias direções, então você pode estar mal adaptado, não, né, porque a seleção natural não está funcionando nem nada, mas sim porque você tem várias funções a exercer, né? E pleitropia e linkage pode causar uma correlação gênica, então o gene aumenta de frequência não porque ele é adaptativo, mas sim por causa do efeito carona, né? E se a gente pode ter múltiplos picos adaptativos, e na verdade a história pode explicar um padrão muito melhor do que meramente seleção natural. E claro que a seleção natural adapta a gente ao passado. Pessoas gostam de gordura, que nem o exemplo que eu dei, né? Gostam de açúcar, gostam de tudo que faz mal. Mas por quê? Porque no passado isso aí era adaptativo. Quase não tinha na nossa dieta. Então a gente queria construir gordura para poder sobreviver à época da fome. Né? Então, organismos por comportamento podem influenciar a sua evolução. Efeito Baldwin, tá? Finalmente, a adaptação, na verdade, é uma hipótese a ser testada. Muitas pessoas fazem que nem o Rudyard Kipling, né? Que ele escreveu uma série de contos, né? Que são just so stories. Então, são histórias que ele inventou na hora, né? Então, uma das coisas é por que, que o leopardo tem pintinhas, né? Então, ele fala, né? De que Brahma, né, o criador, fez tudo, né? Fez todas as espécies, né? E aí as espécies viviam felizes e amigas, né? Aí um belo dia o leopardo ele sentiu fome e ele matou um veado, né? Então veja, todos os animais eles provavelmente comiam frutas ou o que que seja, mas aí o leopardo matou um veado. E aí depois que ele viu o que ele fez, ele foi e se escondeu. Aí Brahma estava andando por ali, aí ele viu o veado morto, com a carne devorada e o pescoço rasgado. E ele falou: quem fez isso? Aí todas as espécies que estavam próximas chegaram, né? Aí falaram, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Aí ele perguntou de novo, quem fez isso? Todas as espécies escutaram, né? Mas o leopardo ficou quieto. Ele falou para as plantas, plantas, com as suas folhas, marquem quem fez isso. Aí as plantas, né, conforme o leopardo fazia, o leopardo estava fugindo de Brahma, a Brahma estava andando por aí, procurando quem tinha feito aquilo, e o leopardo ficava se escondendo no meio do mato. Aí as folhas encostavam. Em cada lugar que elas encostavam, elas geravam uma pintinha, né, que o leopardo era todo dourado, mas ele fica cheio de pintas pretas. Aí, finalmente,
o, o Brahma, né, ele tá olhando a lista lá, e chega e fala, meu padre, você tá aí? Ele fala, não, não tô, não, tô escutando você, você tá aí? Aí o Leopardo, realmente, eu tô aqui. Ah, vem é que eu quero conversar contigo. Aí o Leopardo falou, não, sabe como é que é? Ele fala, não, vem imediatamente. Aí quando ele usou aquele tom de voz, o Leopardo sai. O Leopardo tá todo pintado, né? Ele fala, foi você. Aí o Leopardo fala, sim, fui eu. Ele fala, então você e os seus parentes vão passar o resto da sua vida comendo carne com a sua boca e vocês vão matar com essa boca. E vocês vão passar o resto da vida pintados, para todos saberem a maldade que você fez. Então veja, ele criou uma historinha. Quem criou essa historinha, né? Quer dizer, o pessoal que é hindu acha que Brahma existe, né? Mas a gente não acredita em Brahma. Então foi uma historinha que ele inventou, tá? Só que é uma historinha que faz sentido, né? Porque ele conta bonitinho como surgiram as coisas. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer isso com a adaptação. A gente vê, olha, nossa, quando a mamãe segura o bebê no colo, ele fica tranquilo. Aí você fala, é por isso que ela carrega o bebê do lado esquerdo, com o coração em cima da orelhinha dele, né? Assim, ela tá mexendo a panela, isso aqui, ele fica segurando o bebê aqui, ele fica tranquilo. Isso é uma adaptação, né? Só que, tá, tudo bem, mas qualquer pessoa pode propor uma hipótese bonitinha, né? Mas você tem que perguntar, tá, tudo bem, então quais são as alternativas e como que você vai testar empiricamente essas hipóteses? Porque a ideia de explicar é uma just so story, né? É uma história que você inventou. O teste empírico é que torna o estudo da adaptação uma ciência, né? Então a adaptação serve como hipótese a ser testada. Até você testar a hipótese, você inventou uma razão para explicar as coisas que não tem nenhum sentido, né, se você não testou ela, né? Então, veja, como que a gente pode estudar adaptação, né? Supondo de que ela não seja nenhuma dessas coisas que o Steven Jay Gould falou. Então, você pode ter dois conceitos. O de projeto, você tem um desenho, aí você usa o método de modelos para estudar, né? E depois o valor adaptativo, que aí você mede a seleção natural, né? Então, por exemplo, o olho de um animal. Você pode falar do projeto do olho para ver, é uma evidência que o olho é uma adaptação, tá? Isso aí é um jeito de você estudar, né? A adaptação também pode ser definida em termos das medidas de valor adaptativo, né? Então, essa característica aumenta o valor adaptativo e as alternativas não. Então, você tem um jeito de testar, né? Os dois conceitos têm pontos fortes e pontos fracos. Em algum caso, o reconhecimento das adaptações pode ficar incerto, tá bom? Pode ser uma restrição, pode ser alguma outra causa, né? Então, uma forma bem projetada de um órgão, como o olho, também terá um maior valor adaptativo. E né, ambos os conceitos se referem, em boa parte, aos mesmos fatos subjacentes. Entretanto, eles têm diferentes pontos fortes e fracos. Um ponto forte da definição da adaptação pela medida do valor adaptativo é que ela é objetiva e inequívoca e é fácil de testar. Então, uma versão mutante de um caráter ou se expandirá ou não se expandirá, tá bom? Só que, né, nem sempre é fácil estudar a evolução. Então, ó, a adaptação, né? Então, aqui é o resumo, né? Não vou ler porque é chato ler o resumo. E veja, quando eu vou fazer uma questão de prova, normalmente eu olho os resumos e as questões no final do capítulo para ver quais foram os tópicos que foram abordados. Então, se eu fosse vocês estudando para a prova, eu ia ler esses, né, depois de ler o capítulo, eu ia ler isso aqui com atenção, depois relia com atenção antes da prova, porque é bem capaz que alguma questão vai ser baseada em algum desses conceitos que estão aqui, né? Então, acho que já deu, né? Acho que a gente já fechou esse assunto aqui. Então, deixa eu parar a gravação, né? Aí eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem.